Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de saber de vocês, levante a mão, por favor, quem daqui conhece pelo menos um serviço dentre esses aí? Oh, legal. Quem não conhece nenhum deles? Quem conhece todos? Ou já trabalhou com todos? Muito bom. Eu gostaria de dizer para vocês que vocês que conhecem pelo menos um serviço desses, vocês vão ter a oportunidade de entender, comparar com os demais serviços, entender, aprender com nossos erros, com nossos acertos, durante a jornada para implementar um Data Lake de baixo custo. Tá? Então, eu não vou falar aqui de ferramenta de Data Lake em si, qual ferramenta que a gente usou para gerenciar. O que vamos falar são sobre esses serviços aí, que estão acessíveis aí para todo mundo, certo? O termo Data Lake, ele surgiu pela primeira vez em 2010, quando esse cara aqui, James Dixon, que é o CTO do Pentaho, ele fez uma metáfora, ele fez uma analogia com um data mart sendo a água engarrafada. O data mart sendo a água engarrafada, você tem as fontes de dados, seriam aí as fontes da água, seriam as aplicações, tudo que gera informação hoje, IoT. Essas fontes de dados vão desaguar em um lago. A água aí, no caso, é o próprio dado. E nesse lago você pode fazer análises. Pesquisadores, cientistas podem fazer análise, podem coletar amostras dessa água para estudo. E futuramente, quem sabe, sair ali uma água mais limpa, enriquecida com sais minerais, um novo produto. Tá? Então, essa metáfora é bem interessante. Então, quando se fala em Data Lake, é por conta disso. O Data Lake, ele armazena o dado no formato natural. Da mesma forma que ele foi gerado, ele vai para um repositório. Nesse repositório, todos os dados da empresa estão nesse repositório. Com isso, você consegue insights rápidos. Você não perde nada. Tudo que a empresa tem, tudo que foi gerado, está ali. E aquilo está acessível. Então, você consegue ter insights rápidos. Não tem nenhuma limitação para você obter aquele dado. Você se adapta a mudanças com mais facilidade. Mudou, não tem nenhum esquema rígido, não tem uma rigidez para você acessar esse dado. No sentido de, a rigidez, no caso, seria, você não interpreta o dado, você não faz o parser do dado no momento que você guarda ele no Data Lake. Você apenas guarda, você apenas armazena. Você vai vai estruturar esse dado somente na leitura. Então, esse é o grande diferencial. Por isso que ele se adapta facilmente a mudanças. E por isso também que os tipos de dados podem ser qualquer tipo, até mesmo dados binários podem ser armazenados em um Data Lake. E ele é democrático. Ele é democrático porque você pode disponibilizar isso para diferentes perfis de usuário. Não somente analistas, cientistas de dados. Certo? O esquema tradicional de Data Warehouse, ele tem várias camadas, e a gente não vai dizer aqui que essa arquitetura, que o Data Lake substitui o Data Warehouse, em nenhum momento. A questão é que isso se confunde muito. Por ser um repositório central, já se imagina que seria a substituição dos Data Warehouse. É um substituto para um Data Warehouse. Não. Eu coloquei esse modelo tradicional porque tem uma coisa interessante aqui, que é a análise de dados, aqui o Data Mining, sendo feita em cima do Data Mart. E o Data Mart é o quê? É a água engarrafada. Certo? Se você pegar, você pode ter a fórmula dela no rótulo. Não tem muita coisa para analisar. Um Data Warehouse, ele foi modelado. O Data Warehouse que você tem na sua empresa hoje, por exemplo, ele foi modelado por alguém, um dia, para responder perguntas
sobre o negócio. Perguntas fechadas sobre o negócio. É assim que esses dados foram modelados. Você vai fazer mineração em cima de dados que foram, às vezes já foram limpos, já foram consolidados, e você vai perder informação. É por isso da importância de você manter os dados em formato natural. Essa arquitetura, ela também não suporta muitos níveis de real-time, que é uma coisa muito comum hoje. A gente precisa, quando o seu cliente estiver comprando no site, você precisa já oferecer para ele alguma outra coisa. Então não tem como esperar chegar aqui para você oferecer, não dá tempo, tem que ser instantâneo. Então por isso que essa arquitetura não atende esses casos. Já essa arquitetura moderna, Data Pipeline, a gente tem diversas ferramentas dentro dessa arquitetura, que, aqui ó, Data Lake está aqui no meio, que ela suporta batch processing e real time. Então você consegue mesclar com tudo isso daqui, são um conjunto aí de ferramentas. O DW, o Data Warehouse, está aqui como uma fonte de dados, então você pode tê-lo como uma fonte, pode ter ele como um destino também. Então aqui é muita coisa pode ser feita aqui, não tem uma regra necessariamente. O que vamos falar hoje é basicamente de sistemas de arquivos distribuídos, porque a gente vai falar de Data Lake, e vou falar um pouco também do Hive, que são ferramentas aí do ecossistema Hadoop. Tá? E Data Lake também, Big Data não significa Hadoop. Tá? Então, só para garantir isso aqui, o Hadoop, ele começou com isso, nessa primeira versão, ele que transformou aí essa arquitetura com diversas ferramentas para poder fazer uma arquitetura moderna de pipeline. Porém, hoje a gente não precisa utilizar necessariamente Hadoop. Tá? Então, de qualquer forma, para se construir um Data Lake, a gente imaginou, se eu tiver que construir um cluster, comprar um cluster on-premise, para poder armazenar todos os dados da empresa, eu vou precisar ter um investimento inicial bem alto. Certo? Porque eu preciso construir um cluster HDFS. O HDFS, ele é escalável, ele é distribuído e ele é de baixo custo. Só que hardware custa. Tá? Ele consegue escalar muito bem com máquinas menores, só que eu vou ter que ter uma quantidade de armazenamento, uma capacidade de armazenamento muito grande. E é aí que entra os cloud storages. Pague pelo aquilo que você usa. Pague pelo aquilo que você usa. Google, Amazon, Microsoft, seja lá qual for o cloud storage, aqui você tem uma empresa por trás que já consegue o hardware mais barato. Então ela consegue um storage gigantesco, consegue ter o serviço mais barato, consegue ter os profissionais capacitados para cuidar desse serviço, e aí você ganha em escalabilidade, performance, segurança, você tem tudo isso pronto. E você paga por aquilo que você usa. E o custo disso acaba sendo barato, porque eles conseguem escalar isso. Eles conseguem ter isso em larga escala. Tá? Então, a melhor forma de começar, mesmo que, talvez daqui 2 anos, isso aqui já não compense financeiramente para você, talvez. Compense você fazer uma infraestrutura própria? Quem sabe? Mas no começo, para você começar, é interessante utilizar o serviço que está lá disponível. Isso não só para Data Lake, não só para Cloud Storage, né? Então, a gente vê aí hoje, Machine Learning, todas as áreas aí, a gente tem um serviço que responde facilmente para aquilo. É só você usar uma API lá e pronto. Já fez ali a prova de conceito para ver se aquilo vai trazer retorno para o seu negócio. No S3, a gente tem ainda, além de disponibilidade e durabilidade, você tem classes de armazenamento. Então você tem faixas de armazenamento exatamente para economizar, principalmente para aquele dado que você precisa manter em histórico.
Essas faixas, a pegada é que o preço vai ficando mais barato, de acordo com a faixa de armazenamento, porém o acesso a esse dado vai ficando mais lento e ele vai cobrar pelo acesso ao dado. Então, se você deixar um dado aqui no Glacier, por exemplo, que é o mais barato possível, e precisar desse dado, você vai ter que solicitar e vai ter esse dado em minutos ou até horas depois. Porque é uma mídia, você está pagando barato exatamente por isso, porque teoricamente você não precisa mais daquele dado. Da mesma forma aqui é mais barato que esse, só que aqui eu tenho um custo para retornar esse dado, para ler. Eu tenho um custo adicional para ler esse dado aqui no Infrequent Access. No Google, a gente tem também essas classes de storage, com uma diferença pequena aqui em disponibilidade, um pouco menos disponibilidade. Em contrapartida, o acesso instantâneo a todas as classes. Enquanto aqui na AWS, no Glacier, eu preciso solicitar e esses arquivos eles vêm depois, aqui eu consigo ler rapidamente, até mesmo se eu estiver aqui no CodeLine, que é o mais barato possível ali de armazenamento no Google. Para vocês entenderem melhor como fica essa conta, e a gente começou o projeto exatamente fazendo conta, né? Então eu vou mostrar um pouco para vocês da nossa realidade, tá? Com o exemplo de tabelas que a gente tem lá na Movile, no nosso Data Lake hoje. A Movile é líder em marketplaces móveis e está ligada a mais de 70 operadoras na América. Como vocês sabem, a área de telecom gera muitos dados. Então a gente tem chatbot, tem SMS, eventos de smartphone, tudo isso tem que ser consumido, vai ser processado. Nem tudo necessariamente é processado. Às vezes você pode só armazenar e deixar para analisar futuramente. Tá? Além disso, a Movile investe, tem as empresas investidas, como o iFood na área de comida, Play Kids, Simpla na área de tickets, música com Superplayer, localização com MapLink e apontador e Delivery com o Rápido. E recentemente lançado o serviço, o aplicativo Rápido, onde você pode ter aí usar todos os serviços da Road e ainda ganhar com isso, fazer uma recarga no celular, ter cashback para poder comprar no iFood ou vice-versa. Essas tabelas de evento, uma delas aqui gera 380 GB por mês, quando a gente fez aí esse teste, 380 GB por mês. Isso eu estou falando de um CSV compactado, tá? gzip, e a gente precisa armazenar ela por pelo menos 5 anos. Então a gente fez lá uma conta de padeiro mesmo lá, ó, armazenando esse ano inteiro, 5 anos para trás. Tá? Você precisa usar de uma forma inteligente as classes de armazenamento. Senão você pode pagar mais caro para ler o dado, por exemplo. Então aqui, nesse exemplo, a gente tem aqui no Google, para manter 6 anos de dados, a gente conseguiu com $184 mês, essa tabela aqui. 6 anos de dado. Na Amazon ficou mais barato, utilizando o Glacier. Só que para um Data Lake, essa abordagem aqui com o Glacier, ela é mais usada para backup. Para um Data Lake, eu preciso ter acesso ao dado. Então, aquele vai ser meu repositório central. Eu preciso consultar. Eu preciso consultar aquele dado. Então, esse custo ficou bem mais barato aqui com o Glacier, mas eu não poderia usar esse. Então, eu teria que usar o Infrequent Access. Então, 1 ano no Standard do S3 e os outros 5 anos no Infrequent Access. $296 por mês. Então, bem mais caro aqui que o próprio Google. Porém, nesse momento, não era o custo exatamente que ia fazer a gente mudar para o Google. Por quê? Todos os dados estavam já no S3. Então, ia ficar muito caro mudar tudo para lá. Aplicações que geravam os eventos, as minhas fontes de dados, estavam na Amazon. Como é que eu vou colocar o Lago, o Data Lake, no Google, por exemplo? Então, isso, naquele momento, não decidiu. E a gente ficou aqui nessa abordagem com o S3.
Agora que o dado já está lá num cloud storage, a gente precisa tornar esse dado, consultar esse dado. Ou seja, ele foi guardado em formato natural, eu preciso estruturar ele no momento da leitura. Foi aí que a gente foi atrás de uma ferramenta que fizesse isso, um serviço que fizesse isso, e o Presto é um engine SQL distribuído em memory, foi desenvolvido pelo Facebook, e ele suporta o acesso, ele faz o acesso a diferentes fontes de dados. Dentre elas, o Hive. O Hive, ele é o data house do Hadoop. Ele converte uma instrução SQL em jobs de MapReduce para trabalhar em cima do HDFS, para consultar em cima do HDFS, em cima do S3, em cima do Google Storage. Ele tem conectores para ferramentas de visualização. Então aí, o que a gente tem? Ferramentas de visualização conectam no coordenador do Presto. Então tudo isso aqui é o Presto. Ele tem o Workers, que são a camada de processamento. Essa camada de processamento, quanto mais Workers eu tiver aqui, mais rápido eu vou conseguir trazer o dado do Cloud Storage. Ele tem uma API para você conectar com diversos bancos. Aqui não é bem um conceito de Data Lake. Ele suporta também o conceito de Federated Databases, Federated Data Sources. Você consegue mapear tabelas no Presto, e essas consultas que você fizer sobre essas tabelas vão ser executadas em cada banco de dados. Aqui você elimina o processo de ETL, por exemplo, nessa abordagem. Não foi o que a gente usou. O que a gente queria era acessar o dado que está aqui no S3. Isso é possível através do Hive, que ele faz um mapeamento tanto de HDFS quanto do Cloud Storage, dos dados que estão no Cloud Storage. Então imagina que eu tinha aqui um monte de dado em CSV, compactado, e através do Hive eu queria chegar aqui. O Presto, ele ainda faz um tuning muito bom nessa consulta aqui do Hive. Se você usar o Hive puro, ele não tem a mesma performance que o Presto. Essa é a interface de monitoramento do Presto. Então você consegue gerenciar o cluster, analisar como que está o paralelismo, as queries que estão sendo executadas. Ele tem um query browser desenvolvido pelo Airbnb, que é o Airpol, query browser web padrão, tá? Que a gente utilizou também. E ele é disponibilizado como serviço no EMR, no Elastic MapReduce da Amazon. Lá ele tem uma imagem que já vem com tudo instalado. Isso facilitou muito. Então a gente conseguia subir essa imagem, você só fala lá quantos nós que você precisa de worker, quantos coordenadores, quantos workers e aonde você vai acessar. Pronto, já está tudo certo. Basta você sair fazendo a criação das tabelas, mapeando os seus arquivos CSV. Aqui a gente tem outra coisa interessante também, a possibilidade de alocar instâncias Spot. Instâncias Spot na Amazon é uma oportunidade de você economizar com o seu cluster. Tá? A Amazon, quando ela tem recursos, os recursos que ficam ociosos, ela consegue vender isso com até 70% de desconto. Então você consegue pegar lá, fazer um leilão mesmo, você dá um preço. Se você pegar um preço mais barato, por exemplo, eles podem pegar aquela máquina de volta, a qualquer momento. Mas aquilo é um cluster, ele faz o scale up, scale down tão fácil, que aquilo é transparente. O seu cluster está no ar, então você vai pedindo mais máquinas para fazer processamentos específicos. Tá? Mas não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. A gente gostou tanto do Presto naquele momento, que a gente pensou, já que a gente vai ter que subir um cluster no ar, por que a gente não substitui o próprio Data Warehouse? O Redshift, que é um outro serviço da Amazon, um serviço de Data Warehouse. Porque já tinha que ter um cluster no ar. Tá? E no Redshift, o problema é que a gente tinha que o cluster era muito grande, a gente tinha 12 tera de Redshift, não resolvia todos os problemas, porque ele tem um histórico, o histórico era maior que isso. Então eu tinha um problema lá também e um custo muito grande ali. Então quem sabe a gente não consegue, com essa economia do Redshift, fazer um cluster de Presto excelente aí para atender essa demanda.
Então a gente começou a trabalhar em cima disso também. Falou, vamos tentar melhorar isso aí, vamos usar isso de verdade. Da mesma forma que um data warehouse é otimizado através de armazenamento colunar, compactação de dados, para você acessar com o Presto o seu Data Lake, os arquivos não poderiam ser um CSV padrão. Naquele momento o arquivo estava apenas separado por dia lá no Data Lake. Só que ele estava compactado, só que ele estava em CSV. Então, se eu faço uma consulta, ele vai ter que baixar todos os dados, todos os arquivos CSV, para poder fazer o processamento em cima dele. Então, aqui, o gargalo ficava sendo o download. Quanto de dados que eu vou ter que baixar do S3? Esse era o problema. E para otimizar isso, formato de arquivo colunar. Sim, é simples, tem também. Armazenamento por coluna. Isso é possível através do formato de arquivo Parquet, o ORC, compactação, LZ, gzip, Snap. Tem diferentes tipos de compactação para você testar. E o Presto funciona com todos eles. Então a gente fez o teste e a gente descobriu que para atender a demanda daquele exemplo lá, aqueles 6 anos de dados, a gente precisaria de pelo menos 15 nós. Funciona com menos? Menos workers no Presto? Funciona. A questão é que se a gente está querendo substituir o Redshift, nosso usuário não ia gostar nada de saber que a consulta que está retornando em segundos vai passar a retornar em minutos. Então a gente precisa entregar também um mínimo de performance. Foi por isso que a gente viu que a gente precisaria de 15 nós. Beleza, mas não é possível. Nesse momento a gente tinha, você vê case do Netflix, você vê case do Facebook, Dropbox, Airbnb, todos eles estão utilizando isso aqui como data warehouse praticamente, estão centralizando tudo aqui. Mas quanto fica essa brincadeira? Fazendo um cálculo aí por cima, só daquele exemplo nosso, tá? Isso aqui não é o que a gente paga por mês, enfim, é só daquele exemplo, daquele case. Como que ficaria isso? Aqui eu preciso de um storage extra, porque eu preciso manter a minha versão em CSV, no Data Lake, no formato natural, converter para ORC, então eu tenho um storage extra ali para poder ter uma performance. Ele precisa de um banco relacional para metadados, para guardar os metadados. O custo inicial aqui primeiro ficou $4.000 por mês. Mas no Presto eu consigo utilizar instâncias spot. E se a gente deixar apenas 5 nós full time e utilizar sob demanda esses 10 aqui spot, com instâncias spot? Reduz bastante, $1.700 por mês. Então aqui está o preço final, $2.287 por mês, mais o armazenamento do S3. Pô, legal. Mas está caro. Está caro. Aqui, nessa demanda, a gente resolveu, ficou muito duvidoso se aquilo realmente ia compensar, financeiramente, substituir o Redshift. Porque o Data Warehouse ele é otimizado para consulta. Ele ele interpreta o dado no momento que você insere nele. Ele tem toda a otimização para devolver a sua consulta no tempo mais rápido possível. Então, tudo isso daqui, para ainda ficar mais lento que o Redshift, não valeria a pena. E nesse momento a gente tinha um problema para resolver. A gente tem que resolver um problema recorrente que estava consumindo o tempo da equipe, a análise de histórico. Eram solicitados dados de 5 anos atrás, precisava do histórico do cliente de 5 anos atrás. E não tinha espaço para aquilo. O Redshift não tinha espaço para aquilo. A gente precisava restaurar banco, restaurar os backups. Banco de dados tradicional não consegue, para fazer uma consulta, restaurar um banco de dados. Para fazer uma consulta, ficava horas lá, executando a consulta, dias. Então isso consumia muito tempo da equipe. A gente precisava ter o dado pronto para ser consultado. Foi aí que a gente foi analisar uma alternativa, né? E encontramos o BigQuery. No BigQuery, o BigQuery é um SQL as a Service. Então, diferente do Redshift, diferente do Presto, eu não tinha que administrar nada. Eu coloco o dado lá e consulto. Só isso. Ele suporta operações batch, stream, suporte a SQL e ainda permite mapear o arquivo que está no Cloud Storage do Google. Essa é a carinha aí do BigQuery.
o console web dele. Como que ele cobra? Ele vai cobrar, eu não preciso ter o cluster no ar, não preciso ter essa preocupação com hardware. Ele vai cobrar por dado varrido, colunas que você trouxe, ou que você fez o where, ou que você trouxe no select. Ele vai pegar o tamanho daquela coluna e cobrar por dados que ele processou. Tá? Custo, $5 por terabyte de dados processados, mais o custo de armazenamento. Aí a abordagem aqui é diferente. A gente precisava entender o perfil de uso, os nossos usuários, quantos usuários, qual o tamanho, o que ele consulta, qual a frequência. Então a gente precisou levantar um cenário para poder fazer um teste e uma estimativa de custo no BigQuery. Primeiramente a gente fez um teste como se fosse o Presto, que é você criar uma tabela e acessando o Cloud Storage do Google. Então, no BigQuery só tinha um mapeamento da tabela, eu faço um select naquela tabela, ele vai no Cloud Storage pegar aquele dado. A performance, não deve se esperar muito da performance, porque aquilo foi buscado no próprio Cloud Storage. Então, aqui é o comando de criação da tabela. Eu tenho que passar um JSON que mapeia os dados e o caminho no Cloud Storage. Depois você pode fazer a consulta SQL. No caso que eu fiz na linha de comando, poderia ser naquele console lá. Você ia ter um retorno dos dados que estavam direto no Cloud Storage, independente se ele está no CodeLine, no Nearline, independente da classe de armazenamento. E quanto ficava essa brincadeira? Então você tem o custo de retorno, porque ao retornar um dado do CodeLine, por exemplo, eu tenho um custo para retornar aquele dado. Eu estou pagando mais barato do armazenamento, mas eu tenho um custo. Depois você tem o custo do BigQuery e o custo de análise. Então a gente fez uma estimativa de quantos usuários, quantas consultas por mês, quantos terabytes, e chegamos a esse valor aqui mensal. Beleza, mas o BigQuery está lá para testar. Vamos colocar isso dentro do BigQuery e vamos ver quanto custa? Vocês perceberam aqui, ó, o custo de leitura do GCS saiu. Por quê? Agora eu coloco os dados lá dentro do BigQuery. E eu vou pagar o custo dele. E, para nossa surpresa, a gente teve uma excelente surpresa aqui. O custo do BigQuery ficou a mesma coisa, porém, o armazenamento, apesar de ficar um pouco mais caro, ainda ficou mais barato do que o próprio armazenamento no S3. Ou seja, armazenando no S3, consultando, lógico, trazendo aquele dado de uma forma um pouco mais lenta, tendo que fazer o download daquele dado do S3, mesmo assim, o BigQuery, estando com o dado dentro dele, do cluster, já pronto para consulta, ele está mais barato para armazenar do que o S3. E eu só pago o custo de uso, de retorno desse dado mesmo. $377 por mês. Cliente satisfeito, problema resolvido, não tem mais equipe indo atrás de dados históricos. Inclusive, a área que precisava desses dados fez uma aplicação que acessa direto o BigQuery, porque ele consegue um retorno imediato. Em 6 anos de dado, ele consegue trazer todo o histórico do cliente em 6 anos de dado imediatamente. Virou uma aplicação mesmo, uma consulta simples para o BigQuery, porque o dado está lá dentro, está armazenado lá dentro. Não está mais no meu Data Lake. Tá? Eu estou falando aqui de transformar o BigQuery no Data Lake. O dado do meu Data Lake está lá, eu só copiei ele para dentro do BigQuery para poder atender aquela demanda. Tá? Nesse custo aí, ficou bem barato. Assim que a gente terminou esse teste aí, ganhou essa batalha, a Amazon manda um e-mail pedindo para testar um serviço, um novo serviço que estava em beta, que é o Amazon Athena. Tudo que a gente tinha visto lá no Presto, tinha deixado de lado, aquilo agora estava como serviço. Não tinha mais que manter cluster no ar, não tinha mais que ficar cuidando ali de quantas instâncias ia estar no ar, se caiu, se não caiu. É como serviço. Basta você acessar a URL, fazer o Create Table e fazer Select dos seus dados que estão no Data Lake. Ótimo, vamos ver quanto custa essa brincadeira também. Essa é a interface do Athena, bem parecido com o BigQuery. E custo idêntico. Custo idêntico. Qual é a diferença aqui?
Aqui eu acesso dados no S3. Então fica um pouco mais lento. Eu preciso cuidar lá do meu tipo de dado, se eu vou fazer um tipo de dado colunar, eu preciso manter uma cópia, eu ainda preciso fazer tudo isso para ter um retorno aceitável. Nada se compara à velocidade do BigQuery, nesse caso aqui. Aqui seria a mesma coisa que comparar com o BigQuery, o único para comparar é o Redshift. Eu também importo para dentro do Redshift para poder comparar os meus serviços. Então é uma comparação aqui desleal se você for comparar isso aqui com o BigQuery. Então aqui é o tanto que eu vou pagar pela essa query, eu vou pagar por 711 megas. Mas ele tem uma funcionalidade interessante também, que ele permite você mapear mesmo um arquivo de log. Seu CSV está lá, formatadinho, certinho, delimitado. Agora e o arquivo de log? O arquivo de log, ele muda bastante. Eu consigo, com o Athena, colocar uma forma para esse arquivo de log, só que isso é com expressão regular. E aí fica esse monstrinho aqui. Eu tenho que fazer isso uma vez. Eu preciso fazer o parser com uma expressão regular, colocar lá, fazer esse create table, acabou. Não vou mais ver isso, conseguir fazer o parser do meu log. Qual é a vantagem? Você vai conseguir. Esse aqui são os arquivos listados no bucket do S3. Então o arquivo está desse jeito. Eu consigo fazer um SQL em cima desses arquivos e ter um retorno igual no BigQuery, igual no Python. Tá? O que a gente resolveu com isso? Não precisa mais desenvolvedor entrar em cada máquina de aplicação, procurando por log. A nosso log já foi para o S3. E onde que está isso? Preciso fazer grep, tail, AWK, enfim, um monte de coisa. Agora, tudo isso transformado em apenas um select, where server, where dia, e eu tenho um retorno. Então, conseguimos utilizar o Athena também. Estimativa de custo mensal do Athena. O custo é parecido com o BigQuery. Eu tenho um custo para ler do Infrequent Access da Amazon, que é um custo de retorno mesmo, e o custo de armazenamento do S3. Mesmo assim, ele ficou, mesmo sendo mais lento, aqui é o mesmo case do BigQuery, tá? Eu comparei só para comparar laranja com laranja. Então, mesmo ele sendo mais lento, ele ainda ficou mais caro. Tá? Pra você ver como o BigQuery tem uma vantagem aí. E logo em seguida, depois de um tempo, foi em abril desse ano, a Amazon lançou o Spectrum, que é uma extensão do Redshift, para você basicamente acessar o metadado que está no Athena. Então ele não integra com o Athena. Ele pega o metadado que está no Athena, aqueles create tables que você fez no Athena. Você pode fazer do Redshift e você tem acesso aos dados do seu Data Lake de dentro do Redshift. Todo o processamento desse dado, lembra que quanto mais mais rápido vai ficar a sua consulta, todo o processamento agora é do cluster Redshift. Quanto maior for o seu cluster Redshift, você consegue maior desempenho para trazer esses dados do Data Lake. Então aí é um exemplo. Você precisa criar um esquema, um external schema, e um external table. Tá? Aqui você mapeia o dado que está nessa S3 e transforma aquilo numa tabela. Você transformou aquilo numa tabela, ele só mapeou para quando você for ler, ele utilizar. E como ficou no final de tudo? Então hoje a gente tem o Data Lake no S3, as fontes de dados, os bancos lá, o Cassandra, que a gente vai falar hoje, inclusive, o Postgres, arquivos de planilha, IoT, logs de aplicações, tudo isso entra no Data Lake, que está organizado por unidade de negócio, por aplicação, depois um outro nível que é o nome da tabela, e depois o formato do arquivo. Então ele pode estar em CSV, pode estar em Parquet, em ORC. Como que eu faço a transformação? Através do Spark. Então um jobzinho de Spark vai lá, converte em CSV, guarda em Parquet, por exemplo. Somente aquilo que eu precisar de mais performance. Depois, eu tenho acesso através de Python, R, os cientistas de dados conseguem estudar esse dado, pegar esse dado direto do Data Lake. Pega lá. Redshift. Passou pelo Data Lake, eu posso carregar para dentro do Redshift para ter mais performance na consulta. E um detalhe, com o Spectrum, a gente conseguiu retirar dados do Redshift. Não, esse dado aqui é pouco utilizado. Tira ele do Redshift, deixa ele mapeado no Spectrum.
Quando precisar, vai ser um pouquinho mais lento só, mas tá ok, porque precisa, a frequência aqui é muito baixa. Então você tem o Redshift com cluster reduzido, a gente conseguiu economizar aqui, e ainda você tem acesso a todo o Data Lake a partir do Redshift. E aqueles dados lá que a gente precisa no BigQuery, que ele foi o melhor para resolver problemas históricos de uma aplicação específica. Aqueles dados eu tenho que copiar. Eu copio ele lá para o Google. Vale? Vale fazer isso? Vale. Pelo problema que ele está resolvendo, vale. Ele está resolvendo um problema que era muito crítico para a gente. E o Athena, eu ainda tenho uma interface web que alguém pode ir lá conectar direto com o Data Lake e fazer select. Como que guarda isso? Metadados. Como que eu vou disponibilizar algo se eu não guardar metadados? Então hoje a gente guarda. Quem que vai usar aquilo? Quem que é aquele arquivo zipado? Não sei. Então eu preciso de metadados. Hoje a gente guarda o Create External Table, do Spectrum, do Athena. A gente guarda o Manifest para você carregar isso no Redshift. A gente guarda o Onload, o DDL do Redshift, o copy, o comando de exportação, de importação para o Redshift, e um JSON para você carregar isso no BigQuery. Então, está tudo preparado para você carregar onde você quer mais, se você quiser mais performance para análise. Esse JSON também pode ser usado para fazer transformação de tipos, uma série de coisas. Então, você construir um jobzinho lá para transformar o tipo. Próximos passos. Melhorar essa parte de metadados, deixar uma interface, uma visualização de metadados, fazer um catálogo para que as pessoas possam logar no sistema, ter segurança, logar e ver aonde estão os dados, como trabalhar com aqueles dados. Então, tem ferramentas que a gente vai trabalhar aí, está no backlog para trabalhar, que é o Cairo, o Apache Atlas e o Metacat do Netflix. Então, tudo isso para trabalhar com metadados e ter uma interface melhor com o Data Lake. Hoje está bem roots. Hoje você tem que entrar lá no S3 e pegar lá para entender o seu dado. E o Presto no Google Cloud Data Prop. Então, temos visto aí que o custo-benefício do Google Cloud é bem interessante. Você consegue uma performance, custo-benefício bem interessante para análise, para subir máquinas no Cloud Data Prop. E colocar o Presto lá pode ser bem interessante por estar junto com o BigQuery, no mesmo ambiente do BigQuery. Então dá para fazer algo, deve dar para fazer algo bem interessante, mesclar essas soluções que a gente imagina, né? Então pense nisso. Utilize a ferramenta certa para cada situação. Se você escolher o Cloud Storage errado, você vai pagar mais caro. Se você escolher a mídia errada, a ferramenta, o serviço errado, você vai perder em performance. E mesmo pagando caro. Você vai perder em performance se você escolher errado. Invista no controle de metadados. Não adianta nada. Agora o seu Data Lake é um repositório central. Ele não é uma área de staging para o seu Data Hub. Invista no metadados, senão aquilo vai ficar o que muitos chamam de Data Swamp. É um pântano, não é um lago. Aquilo vai ficar um pântano. Isso acontece facilmente, viu, gente? Se você não cuidar do metadados, isso vai acontecer de uma forma muito fácil. Imagine que aquele é o seu produto final. O seu usuário vai usar aquilo lá. Então pense com a cabeça do usuário. Né? Como que é usar isso aqui? Dá para usar isso aqui? Senão você vai ter uma coisa ali que ninguém vai utilizar. E comece a entregar valor desde o início. Então vocês perceberam que mudar para o BigQuery foi para resolver um problema específico. A gente precisava entregar valor. A gente não tem tempo de ficar testando novas soluções for fun. Tá? Eu fui esporte. Não, a gente precisa entregar valor. Precisa justificar, precisa ir resolvendo os problemas específicos. Assim como a gente fez com o BigQuery, com o Athena. Então foi isso que a gente aprendeu aí com essas soluções. Então se você cuidar disso, cuidar desses pontos, o critério de sucesso, fica a mensagem, as pessoas não vão mais precisar de você para encontrar e nem para entender os dados da empresa. Esse é o seu critério de sucesso. Obrigado.